Olá, pessoal. Vamos lá de novo. Hoje vamos falar sobre superfícies. Nós já começamos a falar sobre esse assunto na semana passada, quando falamos sobre interfaces e contornos de grão, que não deixam de ser superfícies, não deixam de ser descontinuidades, defeitos bidimensionais. No entanto, hoje nós vamos olhar com atenção, um pouco mais de atenção, para as superfícies stricto sensu, ou seja, quando você tem uma interface entre uma fase e um meio completamente diferente, né? Então, por exemplo, entre sólido e líquido, entre sólido e vapor, ou em alguns casos, vamos até falar um pouco aqui sobre entre dois sólidos distintos, como por exemplo, gelo, né? Água solidificada e metal. Então, hoje vamos ver figurinhas mais bonitinhas e aí espero que vocês gostem do que vamos falar hoje. Muito bem. Então, cá estamos nós. Vamos ver a nossa apresentação e falarmos sobre superfícies. Esta pausa foi para vocês olharem um pouco para essas figuras e perceberem que a questão da superfície é muito mais importante do que imaginamos. Existe uma abordagem científica de ciência básica, mas também existe uma abordagem mais tecnológica. Então, aonde o estudo de superfícies está muito presente na área de microeletrônica, com certeza, sem sombra de dúvida, e na área da indústria química, principalmente no que tange a processos de catálise, onde a compreensão, eu diria que foi daí, dessa necessidade tecnológica, que se iniciou todo esse estudo complexo sobre o comportamento de superfícies e das suas interações com o meio que elas rodeiam, né? Somente no que tange a catálise de reações químicas, isso já lá no começo do século XX. Então, existem muitas abordagens, né? Então, não é um assunto que meramente tecnológico, mas também não é um assunto meramente acadêmico. Então, o que é uma superfície de um sólido, né? Então, de uma forma bastante idealizada, né? Você tem é como se você tivesse cortes, né? O cristal em geral esses cortes eles seguem planos cristalográficos. Então, uma superfície ideal seria esse, esses cortes, onde você teria naturalmente a formação de degraus, né? Se você tivesse escadas. Esta seria a visão cristalográfica, a visão idealizada de uma superfície, né? de um sólido, de um sólido cristalino. Então, aqui nós vemos, né? Você tem o plano, né? Um plano, por exemplo, nesse caso aqui, um plano 001, e a superfície seria essa linha pontilhada, o vetor normal, a superfície
não coincide necessariamente com o vetor, né, normal ao plano, né, que está sendo recortado. Então, aqui nós temos um exemplo típico de uma superfície, essa azulzinha aqui, onde você tem os kinks. Né? Eu não conheço, não encontrei uma tradução, né, decente para isso. E você tem os degraus e nada. Isso aqui é uma superfície que a gente chama de superfície vicinal, né? A superfície que rodeia o cristal. Aqui nós temos um exemplo, né, de superfícies de baixo índice de Miller, que fatalmente vão formar um facetamento, né, do cristal. Então, essas seriam as superfícies ideais. Um fenômeno muito importante que ocorre nas superfícies, principalmente nas superfícies metálicas, antes de começarmos qualquer discussão mais detalhada, é o fenômeno da relaxação, o relaxamento. Eu acho que relaxação é mais preciso. E a reconstrução. O que vem a ser isso? Vocês podem observar nessas 4 figuras. Né? Seria a aproximação dos átomos da superfície, a tendência que os átomos da superfície se aproximem dos átomos que estão no interior do cristal. Em inglês seriam os átomos do bulk. Eu chamo de interior do cristal ou simplesmente do cristal. Então, aqui nós temos uma visão esquemática. E aqui uma visão esquemática de por que acontece isso. A melhor explicação que existe é no sentido de que, como os metais possuem elétrons livres, e os elétrons livres fazem parte, como nós vimos lá no começo da disciplina, fazem parte da ligação química dos materiais metálicos, e eles funcionam, né, os elétrons livres funcionam como colas. Né? Então, isso significa o quê? Que os metais, desculpa, os átomos, eles gostam de estar rodeados por esses elétrons livres. Então, como na superfície há uma descontinuidade, então, portanto, em tese, você tem uma região faltando, né, que se completem esses elétrons livres, então a tendência é que os núcleos desses átomos da superfície se aproximem do interior para que eles possam, então, ter o maior número possível de elétrons os envolvendo para que eles atinjam a sua situação de equilíbrio no que tange às ligações metálicas. Então, isso é observado tanto teoricamente quanto experimentalmente, como essa aqui é uma foto de um STM, né, onde você vê, os especialistas conseguem enxergar, né, melhor que a gente, essa aproximação, né, dos átomos da superfície para o interior do cristal. Isso é um fenômeno interessante e que foge um pouco do senso comum, que é de a gente imaginar que os átomos tendem a se soltar da superfície, né, por terem menos ligações químicas. Isso acontece também em materiais não metálicos, principalmente os materiais do grupo 4, né, carbono, silício, nos semicondutores. Então acontece isso, só que ali essa reconstrução não é para completar as ligações metálicas, mas para completar as ligações covalentes que estão faltando, né, de serem completadas na superfície. Então, o que acaba acontecendo é uma dimerização, a junção, né, de átomos e a formação de um padrão na superfície, onde há uma tendência a que eles se liguem e formem ligações entre si,
ligações essas que no bulk não ocorrem. Então, aqui, esquematicamente, é mais fácil de enxergar o que está acontecendo. Né? Esses átomos acabam, essas ligações aqui que estavam soltinhas, elas acabam se formando com esses átomos adjacentes. Isso é o que chama de mielização. Aqui vamos falar um pouquinho sobre termodinâmica da superfície, porque por conta justamente desse comportamento observado, né? Por conta desse comportamento observado, a gente tem que enfim, a questão das ligações químicas e, portanto, da termodinâmica serão importantes e determinarão o comportamento das superfícies. Então, aqui não vamos fazer um grande aprofundamento, mas vamos chegar onde devemos chegar. Então, se a gente pensar que o equilíbrio de um sistema, né, o sistema quando está em equilíbrio, né, ele é plenamente caracterizado pela sua energia interna, e a partir da sua energia interna, nós já vimos isso, chegamos em outros potenciais termodinâmicos, nós chegamos a uma função da energia interna em relação à entropia, ao volume e ao número de átomos que compõem esse sistema. Né? Então, imaginemos, né, um sistema qualquer. Então, a variação da energia interna é dada por essas derivadas parciais em relação à entropia, ao volume e ao número de partículas, né? E que, derivando isso, nós chegamos à expressão dU é igual a TdS menos PDV mais μ, que é o potencial químico, vezes a variação do número de componentes. E aí, lembrando, né, uma coisa que é necessário ser lembrado, que você tem dois tipos de parâmetros, os extensivos e os intensivos. Os extensivos são a energia interna, o volume, a entropia, o número de partículas, a área, né, da superfície. Eles podem ser divididos, né? Eles podem ser divisíveis. Eu posso fragmentar a coisa, analisar, né, quantitativamente, inclusive, e localmente. Já os intensivos, eles são indivisíveis, né? Você tem temperatura, pressão e o potencial químico. Só para um rigor necessário. Então, vamos supor o seguinte, que um sólido cristalino, como era de se esperar, ele é rodeado por superfícies. Né? Então, o cristal, você olha para um cristal, ele é naturalmente rodeado por superfícies. Então, qual que vai ser a energia dessa superfície? Desse material com superfície. Né? Então, você vai ter que você tem o número de componentes, né, vezes a energia do bulk, né, da energia interna em cada componente, mais, né, a área vezes a energia interna relativa à superfície. Então, dessa forma, a entropia total acaba sendo como? Então, seria justamente o número de elementos que pertencem ao cristal, vezes a entropia, né, de cada elemento, mais a área vezes a entropia associada à superfície. E com isso a gente chega na energia livre de Gibbs por unidade de área, que é a potencial de Gibbs que a gente já a definição, né, do potencial de Gibbs para a superfície. Então, a energia livre total, né, será o número de átomos pertencente ao cristal vezes a energia livre do cristal, mais a área vezes a energia livre específica por unidade de área do cristal.
Então, a gente diz que os valores da superfície eles são valores de excesso, né, sobre os valores do cristal. Então, você vai ter sempre a mais, um valor a mais. E isso leva a dizer o seguinte, né, que um sistema tridimensional, então, para criarmos um volume, a gente tem que executar um trabalho, né, um PDV. Quer dizer, a criação do volume está associada a trabalho, sempre, né? A uma variação do trabalho. Então, para criar uma superfície, a gente associa que existe uma variação no trabalho associado a um gama vezes a variação da área, né? Então, se eu estou criando a área, estou variando a área do material. Então, esse gama é análogo é um análogo bidimensional da pressão, por isso que aí vem o termo tensão superficial, uma vez que pressão é uma tensão. Pode ser dado em eletronvolts por átomo de superfície, em joules por metro quadrado, em newtons por metro, em ergs por centímetro quadrado. Aí são as unidades normalmente utilizadas. Então, por exemplo, para eu criar uma superfície adicional de área dA, um líquido bidimensional, então eu tenho que exercer esse trabalho, né? Vai ser força vezes deslocamento, que vai ser gama L dx. Né? Então, que é também o equivalente ao trabalho para você criar uma clivagem, um cristal, né? E esse equivalente é justamente o gama dA. Então, a gente voltando lá para o tratamento que a gente deu para a variação da energia livre, energia interna, perdão. Então, nós temos que adicionar um termo relacionado à criação de superfície. Então, esse termo relacionado à criação de superfície é dado justamente por quê? Porque se a gente observar bem, esse termo aqui está relacionado com o trabalho de forças de tensões elásticas, né? Isso nos lembra tensões elásticas. E justamente porque você, quando cria, você está trabalhando com superfícies, você está criando superfícies ou eliminando superfícies, você está interagindo diretamente na energia potencial daquela ligação química que nós temos aqui no modelinho ainda vigente, ainda valendo das bolinhas. Então, a relação, né, então, entre os tensores, o sigma e J aqui, e o epsilon e J são os tensores de tensão superficial. Então, você tem uma tensão associada e a deformação consequente. Então, nós vimos em slides anteriores que existe efetivamente uma deformação, né? Ou seja, os átomos eles saem da sua posição de equilíbrio e vão para uma posição diferente, né? Então, eles sofrem uma deformação. Então, um líquido submetido, os líquidos é mais fácil a gente analisar isso, né? Submetido a uma pequena deformação, então essa tensão que a gente chama de tensão superficial é igual, né? É igual a gama, ao termo gama. Então, observar que esse gama, então, ele nada mais é do que essa energia livre de superfície específica, né? Como eu disse a vocês. Então, o gama está relacionado à energia de superfície e sempre será positivo. Então, gama sempre é positivo. Isso tem implicações muito importantes sobre todos os pontos de vista. E nós veremos adiante. E aí, como é que você estima gama nos metais? Né? Então, para metais, o gama vai ser aproximadamente, você pega a energia de coesão, energia de ligação entre os átomos, multiplica por Z, S, que é o número de ligações quebradas na superfície, divide por Z, que é o número de ligações de primeiros vizinhos que você encontra normalmente no cristal, e multiplica por NS, que são os números de átomos por centímetro quadrado de superfície. Aqui eu pus um exemplo para vocês do átomo de cobre numa superfície plano 1, 1, 1, né?
você tem um cobre, normalmente, nessa superfície, ele está rodeado por 12, né, 12 átomos de cobre, mas numa superfície 1, ele vai estar rodeado por 3 átomos de cobre. E aí, fazendo as contas, você pode chegar nesse gama. Aqui eu estou apresentando para vocês, está pequenininho, depois vocês têm que ampliar esse slide, eu não consegui melhorar isso aqui, porque isso aqui foi tirado de uma referência muito antiga. Então, o cobre sólido a gente vê em unidades antigas, né? Que é 1.670 ergs por centímetro quadrado. Então, só para a gente ter aqui eu queria mostrar, comentar isso com vocês, a diferença entre os diversos metais. Então, por exemplo, você pega o tungstênio, ele é 2.900, né, ergs por centímetro quadrado, é quase chega a ser o dobro, mas é bem mais do que o cobre. O cobre, da mesma forma, o ferro é 2.150. Aí você já pega, por exemplo, o sal de cozinha, né, o NaCl, cloreto de sódio. Ele é praticamente uma ordem de grandeza, a tensão superficial dele é uma ordem de grandeza menor do que o cobre. E aí você pode ver comparar com outros elementos. Interessante aqui que o mercúrio, né, ele tem uma tensão superficial, mesmo no estado líquido, maior do que o cloreto de sódio no estado sólido. Então, veja que essa energia de superfície ela não tem a ver necessariamente com o estado em que se encontra o elemento. Ok? Muito bem. E o que acontece com superfícies curvas, que é aquilo que a gente comentou semana passada, né, sobre as bolhas de cerveja, as bolhas de sabão. Então, numa bolha, o que acontece? Você tem a tensão superficial e tem dentro da bolha você tem um gás, né? Você tem uma pressão que vai interagir com essa pressão, né? Vai reagir com essa pressão externa e com a tensão superficial. Então, a diferença, quando você tem uma diferença entre a pressão interna e a pressão externa, ela vai ser igual a 2 gama dividido por R. Ou seja, essa tensão vai ser... vamos analisar o seguinte, né? Se uma superfície curva e um sólido, a pressão de vapor, portanto, vai depender do quê? Vai depender do R. Então, quanto maior o R, menor essa pressão, até que o R seja infinito, ou seja, você tenha uma superfície plana. Tendo uma superfície plana, você vai chegar num que a gente chama de P0, né? Numa pressão de referência. Ao contrário, quanto menor o raio, maior será a pressão. E, portanto, você vai ter necessariamente uma situação saindo do equilíbrio. Então, eu posso então fazer uma curva ln de PR sobre P0, que vai ser igual a 2 gama sobre RT, vezes o volume interno específico dividido por R, no raio de curvatura, e aí chegamos na equação de Kelvin, né? Onde PR sobre P0 vai ser igual ao exponencial de K, né? Essa constante vezes gama sobre R. Então, observem que essa diferença, essa relação entre PR e P0, ela cresce exponencialmente com a diminuição do raio de curvatura. Isso é muito importante quando aí você começa a ter raios de curvatura muito menores do que 1000 anos. Aí você começa a ter fenômenos bastante interessantes. É bom perceber o seguinte, que nos materiais, nos nanomateriais, né,
somente os nanoparticulados, essa condição começa a aparecer, a ser mais frequente do que no caso de materiais macroscópicos. Então, aí esse fenômeno passa a ter uma importância muito importante, ele passa a ter muita importância no comportamento físico-químico do material. A superfície ela passa a ter uma importância no comportamento químico e no comportamento físico. Isso tem que ficar claro. Ela já é importante, né? Esse fenômeno, veja, ele interfere em diversas questões tecnológicas, né? Então, nós veremos isso lá adiante. Não parece, mas isso interfere. Desde a fundição, né? Comportamento de ligas de fundição, até comportamento de soldagem, principalmente soldagem por brasagem, em colagem, né? Adesivos, em tintas e por aí vai, né? Os exemplos tecnológicos só relacionados a essa questão são e aplicando esse fenômeno são já bastante amplos e suficientemente importantes. E aí, então a gente tem que fazer medidas, né? Aqui, experimentalmente, isso é uma forma bastante interessante e prática, né, de você determinar o gama de um líquido, principalmente se você conseguir depois solidificar esse líquido, né? No caso de uma gota de solda, uma gota de metal para abrasagem, isso pode valer para um adesivo, para uma resina. Então o que você faz? Você goteja, né? Você aplica uma gota sobre uma superfície. Uma gota por si só numa superfície, a forma dela vai ser determinada por dois fatores: a gravidade, a força de gravidade, e pela tensão superficial. Só isso. Somente isso. Então, se você tem uma gota, você olha para uma gota, lembre-se sempre disso. Que aquele formato que você está enxergando, ele está diretamente relacionado à tensão superficial. Por quê? Se você comparar duas gotas, né, duas gotas distintas de compostos distintos tiverem formatos distintos, certamente você pode apostar que a diferença está justamente na tensão superficial de cada composto que está formando aquela gota. Então, você, olhando para a figura aqui, o gama L e o gama S são, respectivamente, as energias livres do líquido e do sólido, né? Obviamente, estamos falando sobre a energia livre de superfície. O gama SL é a energia da interface, ou tensão de interface entre o sólido e o líquido. Então, esse ângulo alfa aqui, que a gente chama de ângulo de molhabilidade, né, ele vai formar, ele vai me dar. Então, certamente, ele vai depender da relação entre gama S, gama SL e gama E. E a gente sabe que no equilíbrio, gama L vezes cosseno de alfa vai ser gama S menos gama SL, que é a equação de 1. Aí chegamos que cosseno de alfa é igual a gama S menos gama SL dividido por gama E. E nos testes de molhabilidade, né, então, o que acontece? Quando um gama S, né, ou seja, a tensão superficial do sólido é maior do que a tensão superficial do líquido e a tensão superficial da interface sólido-líquido, então você tem a molhagem completa, né? Que é a situação ideal, por exemplo, para tintas, para colagem, né? Para adesivos e para abrasagem. Essa seria uma situação ideal. Quando eu tenho que existe a soma entre a tensão superficial do sólido mais da interface sólido-líquido, ela fica ela é menor do que a tensão superficial
do líquido, então eu vou ter uma certa molhabilidade que vai variar, né, de situação para situação, né, para mais ou para menos. Essa aqui, obviamente, é uma das situações mais comuns. E aí eu tenho a situação sem molhabilidade, né? Então, onde esse ângulo aqui ele é praticamente, né, ele é praticamente, não, lembrando que o ângulo ele é praticamente 180 graus, né? E a tensão, isso significa que a tensão superficial entre o sólido e o líquido é muito maior, a energia é muito maior do que a tensão somada do líquido e do sólido. Então vamos pensar da seguinte forma aqui, o que ele está nos contando aqui? Está nos dizendo o seguinte, que se formar, nesse caso, nessa combinação de elementos, se formar uma superfície, ela vai ter uma energia muito maior do que se os dois estivessem sozinhos, separados, né? Os dois sólidos separados. Então a natureza não gosta disso. Então, principalmente se está no estado líquido, que é fácil, né, dele retornar à forma esférica, então, certamente não vai formar. Em termos tecnológicos, né, eu vou fazer algum outro comentário, aqui, essa situação de semolhabilidade, por exemplo, o pessoal pesquisa em tecidos, em superfícies que não molham, que não, onde não há, justamente daí que veio o termo, né, não há a formação de uma camada de água. E isso desde conforto na área têxtil, né, na área de vestimento, até na questão de controle de corrosão, né, uma vez que não havendo o meio aquoso em contato com o sólido, não há a possibilidade de um ataque por uma corrosão por meio aquoso, por exemplo, corrosão por pitch. Então, existe aí toda uma linha de trabalho, uma linha de pesquisa, no sentido de encontrar materiais que tenham essa relação com a água. Já no sentido oposto, na área de adesão, né, desde prazagem, adesivos, você quer o oposto, você quer a molhagem plena, né, a molhabilidade plena. Okay? Então, vejam que. E isso tudo decorrendo do quê? Do fato de você ter ligações químicas interrompidas, né, quebradas na superfície. Daí que vem, isso é importante, é daí que vem essa energia, né? Essa energia está diretamente ligada ao fato de você ter as ligações químicas rompidas, tá? Isso é importante a gente não esquecer disso. Agora, num sólido, né, num cristal, aí você não vai necessariamente encontrar uma superfície bonitinha, né? Você tem aqueles nossos defeitos, né? Você vai ter discordâncias, você vai ter lacunas, você vai ter interstícios, você vai ter substitucionais, né? No caso quando você olha para uma superfície, ele dá nomes diferentes, né? Você dá para lacunas a gente dá o nome de terraços, né? Só dá o nome de terraço. Onde tem átomo a mais na superfície é o adátomo, né? Seria add-atom, né? Aqui, os kinks seriam esses degraus para dentro da superfície, nessas irregularidades, onde a superfície não é aquela linha bonitinha. Eu vou voltar aqui, para vocês verem essa imagem bonitinha. Veja, olha a diferença desta figura, né, para aquela figura que a gente está vendo, né? Isso aqui é a figura idealizada numa superfície sem defeito, né? Então, aí, os kinks são necessários numa superfície sem defeito justamente quando você tem cortes de índices de Miller muito altos, né? Seriam mais no sentido de completar o plano para que o degrau seja perfeito, né? Mas não é o caso do material real, né? Então, o que você vai ter? Você vai ter todas essas irregularidades, que são a interação da superfície com os defeitos do cristal.
Então, é um modelo, ó, também é um modelo, né? E o que é importante você pensar é o seguinte, né? Esquece um pouco na nossa definição anterior sobre, sobre o que a gente viu anteriormente, de lacunas, de discordâncias, e pensa o seguinte, o que vai determinar o comportamento de cada átomo desse aí na superfície vai ser a quantidade de vizinhos que ele possui, principalmente de primeiros vizinhos. Por quê? Porque o que está acontecendo aí na superfície, né? Esses átomos eles estão querendo o quê? Que as suas ligações sejam completadas, né? E quanto menos completadas elas tiverem, maior a energia que eles estão carregando em si, pelo fato de estarem com essa situação de metaestabilidade. Então, é mais prático você olhar e pensar assim, quanto o que cada átomo desse, cada pedaço desse quer ter a maior quantidade possível de primeiros de vizinhos até chegar à situação do cristal, né? E, no caso da superfície, é impossível por razões óbvias. Então, agora, olhando para a questão da energia de superfície, assumindo que existe uma estrutura cristalina, e que essa estrutura cristalina provoca aqueles degraus, né? Então, a gente tem esse modelo, né? Onde você tem aqui seria o tamanho da célula, né? Da célula unitária, tem N átomos participando desse degrau, né? E a gente vê por uma trigonometria tranquila, que a tangente de alva desse ângulo é igual ao A, né, dividido por N vezes A. E isso dá a relação que tangente de A é igual a 1 sobre N. Né? Esse N seria a quantidade de átomos que participam desse platô aqui. Né? E aí você percebe o seguinte, que então a energia de superfície em função desse ângulo alfa vai ser igual a um fator beta dividido por A vezes o módulo do ângulo alfa, né? Que tende a ser o seno de alfa para alfas pequenos. Né? Então, aí o que eu tenho? Se esse beta a gente define como sendo a energia por degrau, né? Então, a partir do plano, né, da parte plana aqui, você vai acrescentando um degrau, você vai acrescentando energia. Por degrau, então, o que eu tenho? Né? Eu tenho o número de degraus dividido pela tamanho da célula unitária, então vai ser 1 sobre Na, vai ser igual a tangente de alfa dividido por A, que é aproximadamente alfa dividido por A. Isso nos conta o seguinte, isso nos conta que gama A, ele, né, substituindo aqui em cima, que gama A ele tem uma descontinuidade na sua derivada, para alfa igual a zero, por conta daquela tangente. Né? E que a gente chama de cúspide, né? Que ocorrerá em cada direção correspondente a um plano de índice de Miller baixo, né? O regime de índice de Miller racional. Então, o plano 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0. A expressão, né, para um gráfico esquemático para o gama em função de alfa seria, né, ele tem um máximo para menos alfa e mais alfa, ele tem um mínimo, né, uma descontinuidade aqui em alfa igual a zero. Isso vai gerar esse comportamento interessante, né? Porque vai ter máximos e mínimos de gama e que vai determinar o formato vai acabar determinando o formato da superfície. Porque a superfície ela vai se formar buscando sempre a superfície do cristal, né? Agora pensando no cristal no sentido sólido cristalino, com planos cristalinos, com índices de Miller, etc. Ele vai procurar também minimizar a energia. Ele gostaria de ser uma esfera, né? A esfera é o sólido
possui menor superfície específica e, portanto, menor energia de superfície. Então, um sólido anisotrópico, um líquido anisotrópico, né, ele vai tender a uma geometria esférica. E aí você olha para os planetas, não é à toa que os planetas são esféricos, né? O planeta Terra, o Sol, a Lua, eles são esféricos, são perfeitamente esféricos. Se você fizer uma análise topográfica de rugosidade, apesar da Terra aparentemente não ser lá muito esférica, ela é mais esférica do que uma bola de bilhar feita pelo melhor fabricante. Então, é porque, justamente, houve tempo suficiente para que, né, chegasse na forma de equilíbrio. Então, como a gente pensa essa forma de equilíbrio de um cristal? Ele vai procurar ter um formato justamente que vai minimizar na área, né, a volume constante a energia de superfície. Para um líquido, isso é uma esfera, e para um sólido cristalino vai ser uma geometria facetada. Aí nós apresentamos aqui o teorema de Wolff. Para um cristal em equilíbrio, existe um ponto no interior dele, tal que a distância perpendicular HI, da iésima face é proporcional a γ. Então, o que é? Um ponto, né? A distância perpendicular a H, né? HI é um ponto. H2, H1, H2, H3. Então, ele é proporcional à relação H1, H2 e assim por diante. Esse tal está errado. Aí, como é que chega nessa superfície? Então, dado um gama n, né? Você tem esse gama em função do ângulo, você desenha um conjunto de vetores a partir de uma origem comum, um comprimento HI, proporcional a γI, e com sua direção normal ao plano em questão. Aí você constrói planos perpendiculares em cada vetor. Aí você vai encontrar uma figura geométrica que tem o menor tamanho com planos não intersectantes, que não se intersectam. E esse é o formato de equilíbrio do cristal. Em inglês é ECS, assim. Equilíbrio Crystal Shape. No equilíbrio, o formato do cristal é minimizar sempre a energia de superfície total. Então, aqui eu apresentei para vocês um cristal cúbico simples, ele vai ter essas geometrias que minimizam né? Que minimizam a sua energia de superfície. É interessante aqui uma observação que os lapidadores sabem disso, né? Os lapidadores fazem uso dessa tendência do material em clivar em planos que minimizem a energia de superfície. Qual é a dependência óbvia com a temperatura, né, de gama com a temperatura? Então, em geral, você tem uma expressão como essa aqui, gama igual a gama zero. Seria gama zero quando a temperatura é muito baixa. E 1 menos T sobre a temperatura em questão, vezes uma temperatura crítica, que é quando ocorre o máximo enrugamento. A gente considera como uma temperatura crítica, elevado a N. E nos casos dos metais, esse N aqui é 1. Então, para a gente enxergar essa transição em função da temperatura, a gente vê o comportamento geométrico das coisas, né? Das tendências do equilíbrio. Né? Estamos falando aqui sempre de formas que minimizam a energia
né, de superfície. Então, obviamente, aumentando a temperatura, nós estamos chegando, né? Nós estamos chegando no ponto de fusão. Então, obviamente, o cristal vai ter que chegar ao máximo possível num formato esférico. Então, aqui as superfícies, né? No zero absoluto, a superfície tem a ver, né, tende a ser aquele degrau bonitinho lá do primeiro slide, né? E para temperaturas acima dessa temperatura crítica, você quase não distingue mais degraus, não, né? Quase não vê degrau. Agora, por que isso acontece, né? Por que acontece essa transição interessante? Um dos fatores que influenciam nisso, a gente tem que lembrar que, ó, aumentando a temperatura, você tem um aumento da concentração de equilíbrio de lacunas, né? E certamente as lacunas elas têm um papel muito importante, né, na, na geometria, na formação de superfícies. Então, o que está acontecendo aqui? Essas lacunas elas vão se formar também na superfície, e você tendo uma densidade de lacunas alta o suficiente, você vai ter a inviabilidade de você de ter uma, um facetamento, né, bonitinho como você tem quando a temperatura está no zero absoluto. E mesmo aquela gúspide, né, aquele comportamento da gúspide, ele vai ser aquela descontinuidade que a gente viu aqui, ele vai ser cada vez menor, né, essa continuidade, essa descontinuidade. Aqui, esse aqui, só para você, eu passei muito rápido, esse aqui é um cristal, por exemplo, que foi deixado crescer soltinho, do chumbo, né, a 473 graus Kelvin, ou seja, 200 graus. Então, ele chegou nessa uma geometria bem parecida com essa roseta aqui, que vem do teorema de Dulles. Então, é isso, né? Então, vocês observem que a tendência sempre é você ter uma superfície aumentando a temperatura, ela vai tender a não ter um ordenamento, né? E agora, vamos refletir um pouco aqui, porque quais são as consequências da energia de superfície sempre ser positiva? Ou seja, você nunca vai ter um gama negativo, ou seja, que vai diminuir a energia a superfície diminuindo a energia do sistema. Qual a consequência disso? A causa a gente já sabe, né? São as ligações incompletas, né? Mas e a consequência disso, né? Bom, primeiro, o fato de você ter os cristais com os formatos que eles possuem, né? Principalmente na questão do facetamento. Então, por que você encontra, né, na natureza cristais de quartzo, cristais, né, pedras preciosas, com aquela geometria bonitinha, aquele facetamento que parece que alguém foi lá e lapidou a pedra. Justamente isso veio dessa configuração, né? Desse fato. Então, as superfícies, tendo um gama positivo, elas vão querer ser cobertas. Elas vão querer que algum átomo chegue ali e compartilhe elétron e faça algum tipo de ligação. Qualquer coisa é negócio para a superfície, porque qualquer coisa irá diminuir a energia de superfície. Então, isso vai fazer com que processos físico-químicos de adsorção e fisiosorção sejam facilitados. Agora, existem também questões críticas. Então, se você tem, né, você tem uma liga metálica, e você tem fases distintas se formando, ou principalmente quando você tem componentes distintos, né? Os componentes de menor energia de superfície eles vão segregar, né? Então eles tendem a não se tornam os líquidos se tornam immiscíveis. É muito complicado isso. Óbvio que a adesão é melhor, né, com um gama alto, né? Então a gente vai buscar, né, adesivos
que proporcione esse tipo de configuração. E, por fim, existem muitas outras consequências, mas essas que eu achei mais interessantes. Se você tem uma camada orgânica na superfície de compostos orgânicos, aonde nós estamos mais perto, né, da temperatura crítica, elas se autorregeneram. O que significa se autorregenerar? Significa elas, por exemplo, se você fizer um risco, né, se você fizer um risco, formar um degrau, elas tendem a se, entre aspas, se alisar. Então, se autorregenerar. Isso é um dos exemplos. Como eu disse no começo da aula, né, uma questão muito importante é justamente a interação da superfície com o meio. Né? E por que isso se dá? Porque se você olhar para a topografia de uma superfície, por exemplo, um cristal cúbico de face centrada, no seu plano 1, você vai ver que tem, né, você tem lá topos, né, você tem vales, picos, né, tem ligações, pontes entre um átomo e outro, e você vai ter cavidades, né, que lá no meio do cristal, essas cavidades a gente chamaria de interstícios, mas na superfície não. Na superfície, a estrutura dessas cavidades é ligeiramente diferente. Então, quando você tem a interação de por exemplo, de um átomo de oxigênio, ou de um átomo de hidrogênio, um átomo de nitrogênio, você começa a ter a interação desses átomos, a interação física desses átomos com a superfície. Então, você vai começar a ter mudanças, né, na configuração dos átomos e na configuração da própria superfície. O exemplo mais comum, o exemplo mais imediato que vocês podem observar de imediato é a oxidação, né, o processo de oxidação, a reação de uma superfície metálica com oxigênio, né, com as moléculas e com os átomos de oxigênio. Acho que esse é o exemplo mais imediato. E você, na hora que você observa, né, você vai ter lá os degraus, os kinks, as lacunas superficiais. Tudo isso tem atrás de si uma energia social, né, e que eles vão tentar, né, se completar, né, sempre essas ligações vão tentar se completar. Obviamente, né, conforme o plano, né, de corte da superfície, você vai ter, lembra que eu falei, né? O importante é você observar o número de primeiros vizinhos, como se está mais ou menos rodeado, né? Aquele átomo está mais ou menos rodeado, e os buracos, né? Aqueles buracos, eles tendem a querer ser completados por átomos. E aí, se você tiver o cristal, ele naturalmente ele forma um ordenamento, né? Ele forma um ordenamento e esse ordenamento, de certa forma, ele facilita, né, a atração. Agora, qual que é a primeira atração que vai ocorrer entre um átomo de uma superfície e um átomo, por exemplo, da atmosfera ou de um líquido? Justamente, é a eletrostática, né? Então, aquela força de atração que nós vimos, uma força de atração fraca, né? E com um caráter eletrostático, né? E por isso que a gente diz o seguinte, que uma absorção, né? O que é a absorção? É o átomo se acopla, né? Ele não é simplesmente se acopla à superfície, ele pousa na superfície, ele né? Ele repousa na superfície. Não, existe uma interação físico-química, né, entre as ligações, né, entre o átomo e do adsorbato e o átomo adsorvente.
E aí essa interação vai fazer com que ocorram transformações, principalmente num átomo que foi absorvido. Porque ele que vai sofrer as moléculas, por exemplo, serão as mais afetadas. Então, aqui um exemplo de uma superfície de óxido complexo, né, que a gente chama de óxido complexo reconstrutor. Ele reconstrói, né, o óxido, ele entra dentro da estrutura cristalina da superfície para que essa superfície chegue numa posição mais próxima possível do seu equilíbrio. Então, há uma reconstrução, né, os átomos se movimentam, os átomos, tanto do óxido quanto do metal, por exemplo, no caso a prata, no plano 1 e no oxigênio, né? O oxigênio é o vermelhinho. Você vê que existem várias configurações onde há um ordenamento dos átomos de oxigênio. Ele passa a fazer parte da estrutura cristalina da prata na sua superfície. O pessoal faz simulações, né, faz contas para tentar prever onde vai isso. E não esqueçam que existe hoje uma linha muito específica, muito especial, no sentido de catálise, que é na parte de recuperação de hidrogênio, que justamente depende dessas reações da água, né? E aí a água nessas superfícies catalíticas, ela vai aí, que se deseja é que ela se dissocie e forme hidrogênio e oxigênio. Ou, no caso aqui, eu estou apresentando para vocês a absorção do nitrogênio numa superfície de tungstênio, superfície 100, perdão, né? Então, vocês observam que há um deslocamento, né, dos átomos de tungstênio. Lembrando que as ligações químicas dos átomos do tungstênio são ligações muito fortes. A gente mede isso pelo ponto de fusão do tungstênio metálico. E aí você vê que os nitrogênios, você olhando de frente, eles ficam exatamente em cima, né, dos átomos de tungstênio, dos nitrogênios. Mas, tendo uma visão lateral, você vê que existe uma aproximação, né, do nitrogênio em relação ao tungstênio. Ele praticamente entra dentro da esfera atômica do tungstênio. Então, a absorção molecular, ou seja, quando você tem a absorção de moléculas, né? Aqui é o exemplo da água, né? A água no estado sólido. A molécula de água no gelo, ela gosta de estar rodeada por 4 ligações de hidrogênio. Então, o gelo, ele tem aquela característica toda interessante justamente para que essa relação seja mantida. Por isso que o gelo tem aquele comportamento anômalo de se dilatar, né, ter uma densidade menor no estado sólido do que no estado líquido. E justamente na solidificação, as moléculas de água, elas querem ficar rodeadas por 4 hidrogênios, que obviamente virão das outras moléculas de água. E isso gera aquele ordenamento interessante, né, da água. Agora, quando esse gelo é absorvido por uma superfície de paládio, por exemplo, né, aí você começa a ter umas recombinações, né, entre as moléculas que são muito interessantes e que levam a fenômenos muito exóticos e fenômenos catalíticos importantes, conforme a gente já viu. Então, a distorção molecular, né? O que acontece nela? As ligações do adsorbato podem ser modificadas, né? Mas as distâncias variam, de certa forma, em termos absolutos, muito pouco, né? 0,03 anos, né? Aumento da distância interatômica.
Certamente você está mexendo nas molinhas, você está mexendo nas interações, portanto, você está mexendo nas ligações, portanto, você está mexendo nas molinhas e, portanto, você vai mexer nos modos normais. E você vai ter relações de momento de polo que ser alteradas. Lembrando que é o momento de polo que é o responsável pelas ligações, por exemplo, as ligações de Van der Waals. Então, aí você vai começar a ter uma superfície mais ou menos reativa. Agora, outro aspecto, né? Pegando aqui, saindo agora da dissorção, vamos pensar na questão da difusão, né? A movimentação de átomos na superfície. Vou pegar uma superfície metálica, os átomos na superfície metálica, a difusão na superfície metálica é muito rápida, né? Em função até da configuração energética dela. Muito rápido. Aí eu já não preciso de aquele salto de sítio a sítio, né? De interstício a interstício. Eu posso dar, como está esquematizado aqui, eu posso ter um deslocamento que vá, um salto que seja maior, o lambda que seja maior do que o tamanho da célula unitária, né? Isso faz com que eu tenha algumas coisas interessantes na superfície. Então, a difusão na superfície ela é muito rápida. Então, não é de se estranhar que, quando você aumenta a temperatura, você tem aquela configuração que tende a uma esfera, né? Aquela rugosidade aumentando, justamente em função dessa facilidade da difusão na superfície ser muito maior do que no interior do cristal. Então, aqui a gente vê dois mecanismos interessantes, né? E aqui é o oxigênio na prata. E você vê não, perdão, a prata com prata. Então, você vê que, em vez de eu ter, né, eu posso ter dois mecanismos, né? Esse amigo aqui vem para cá e vai para o outro sítio, né? Então, vai para um vale, vai para um vale, para o pico, para o vale. Ou existe a possibilidade de haver uma movimentação de dois átomos, né? Esse vermelho e esse branco. Então, o vermelho primeiro vem para aqui, para esse morrinho aqui, para essa covinha, e aí o átomo branco entra dentro. Lembrando, por que isso acontece? Né? Observem aqui novamente. Né? Por que vocês acham que isso acontece? Porque justamente esse átomo branco está feliz da vida, porque ele está tendo, quando ele entrou lá dentro daquela cavidade, né, cristalográfica, ele conseguiu completar suas ligações, né? Então existe a energia potencial aqui, os valores das energias potenciais e as energias de ativação são totalmente diferentes, os mecanismos são diferentes. Agora, quando eu tenho uma difusão molecular, ela é mais complexa, né? Porque, em vez de, eu não tenho mais um átomo apenas, eu tenho vários átomos conectados, e você vai ter momento de, de polo, tripolo, né? Momentos eletrostáticos. Então, ela, para ir de um lado para o outro, não precisa necessariamente estar num sítio de simetria, que a gente chama de alta simetria, né? Então, aqui alguns exemplos, né, de movimentação da prata da água em relação a um metal, uma superfície metálica, e onde eu tenho os vários mecanismos, né, de salto que uma molécula de água tem que fazer para ir de uma posição a outra na superfície. Então, vocês vejam as energias de absorção, elas vão variando conforme o tipo de salto, né? Conforme o tipo de movimentação. E aqui, para terminar, é interessante que se chegou à conclusão que os dímeros de água, ou seja, um parzinho de moléculas de água, eles se difundem, quando estão juntinhos, eles se difundem 1000 vezes mais rápido do que os seus respectivos monômeros, ou seja, moléculas de água que estejam sozinhas, que sejam isoladas. Uma superfície falar de
E aí o que eles brincam é que as duas moléculas elas vão dançando, elas vão circundando e vão valsando, né? Como se fosse uma valsa. E essa valsa faz com que ele se movimente rapidamente pela superfície. E com isso, com esse exemplo interessante sobre difusão na superfície, a gente termina hoje. Eu estou dando uma pausinha para vocês nos exercícios. Depois eu vou passar alguns exercícios sobre discordâncias. Aqui sobre superfícies, que seria interessante vocês pesquisarem na sua área, né? Alguma técnica, então, que eu vou pedir para vocês, né? Alguma técnica que usa diretamente, né? Usa diretamente essas propriedades que a gente estudou hoje sobre de superfície. Tá? Então, eu já citei vários exemplos aqui, né? Já dei alguns exemplos e exemplos não faltam. Então, eu diria que hoje a superfície é a descontinuidade de simetria mais importante, sem sombra de dúvida, mais importante na área de ciências dos materiais. Não é à toa que existe uma área hoje da engenharia que é totalmente dedicada à superfície, que é a engenharia de superfície. Então, e às vezes passa desapercebida, né? A gente estuda os defeitos cristalinos, estuda as coisas e não se dá conta, né? Que essa quebra de simetria, o quão ela é importante, né? Entendê-la e estudá-la e aplicá-la e usá-la e protegê-la, quanto é importante sob o ponto de vista tecnológico e sob o ponto de vista científico. Ok? Então, eu acho que por hoje é só. Então fica isso. O nosso exercício, né? Nossa tarefa para contar com presença será justamente vocês um parágrafo, né? Parágrafo no e-mail, né? Olha, sempre eu trabalho com corrosão e para mim essa questão da absorção, energia de superfície para mim é fundamental. Ou eu trabalho na área de soldagem, ou enfim. Mas aí vocês dão exemplos, se vocês quiserem melhor ainda, se vocês quiserem, acho que até ficar mais elegante e mais produtivo para vocês, enviarem, né, um PDF de algum artigo que esmiúce esse tema na sua área, às vezes, eventualmente algum artigo que você não tenha tido plena compreensão, né, e que as nossas conversas aqui estejam te ajudando a aumentar essa compreensão. Se você quiser me mandar isso como tarefa, está valendo, tá bom? Então é isso, pessoal. Então, por hoje é só. E a gente se encontra, como de costume, nas nossas quarta-feiras com café. Bom, muito obrigado e até mais.